Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus estamos começando um podcast e nós queremos agradecer a você que tem chegado até aqui, que tem nos apoiado nesse projeto desde já. Nós continuamos pedindo para que você continue seguindo, compartilhando, mandando esse link para o maior número de pessoas em grupos. Quando você faz isso, o YouTube entende e lança mais o nosso conteúdo para outras pessoas, tá? Hoje a gente está com um cara muito gente boa, um amigo pessoal, alguém que a gente conheceu lá atrás na caminhada e a gente nutre essa amizade até hoje. E a gente está com um tema bem específico que eu tenho certeza que ele vai trazer muito conteúdo pra gente. Hoje a gente está recebendo aqui o nosso irmão Samuel. Samuel, muito obrigado por ter aceitado. Amém. A paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui nesse podcast e ainda mais com um tema tão relevante para a nossa atualidade, né? Um tema que vai com certeza impactar-nos e trazer, quem sabe, alguma edificação pessoal. É a minha pretensão nessa noite. Sim. A minha jovialidade não é desculpa. Samuel, e aí? A minha jovialidade não é desculpa? Minha jovialidade Por não que, é Samuel? Vamos conversar. Bom, antes de eu poder falar alguma coisa de cunho pessoal, eu selecionei um texto aqui, Pablo. Sim, fica à vontade. Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, que passou por um tempo na igreja de Éfeso. Ele diz na primeira epístola, no capítulo 4, versículo de número 12, uma orientação ao jovem pastor. Na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, verso 12, ele diz: olha, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aí ele dá uma orientação também. Ora, persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Daí ele dá mais umas outras orientações, tanto a epístola a Timóteo, as suas duas epístolas, quanto a epístola a Tito, são epístolas intituladas como pastorais, né? De orientação pastoral. E é isso, né? Graças a Deus, eu tive o privilégio, Pablo, de nascer num meio cristão. Eu digo que não nasci em um berço cristão, porque esse berço não vem de lugar nenhum. Cada um pessoalmente tem que ter o seu encontro pessoal com Deus. Não existe alguém que possa declarar: nasci num berço cristão. Esse berço não está à venda. Se não tiver um encontro pessoal com Deus, você não pode se declarar um cristão genuinamente. Cristão não é algo hereditário, ou seja, não vai passar de pai para filho. Não é um formalismo religioso. É algo prático, dinâmico, da qual cada um vai ter que ter o seu encontro pessoal. Graças ao bom Deus, eu tive o meu primeiro encontro pessoal com Cristo aos 3 anos de idade, Pablo. Uau. Foi lá na cidade de Pindamonhangaba, no bairro chamado Araretama. Meus pais sempre foram do meio pentecostal, cresceram na Assembleia de Deus, e eu cresci nesse meio, e no tempo em que eu fui pequenino, porque pequeno eu sou até hoje, né? No tempo que eu fui pequenino, não havia essa ideia de salinha de crianças. Os pais levavam os filhos e colocavam-nos no primeiro banco e já olhavam com aquela cara de pai e mãe que a gente sabe qual é, né? Se não se comportar, a gente conversa no banheiro da igreja. E graças a Deus, dentro dessa cultura, eu vi aquele movimento do Espírito sendo disseminado no meio da igreja, um mover pentecostal que nós entendemos, que nós sabemos o que é. É algo muito particular e endêmico, é algo bem caracterizado no meio da Assembleia de Deus. E também no meio daqueles que se conominam pentecostais. Enfim, foi um culto daqueles. Meus pais retornaram para casa. Enquanto eles preparavam a janta, meu pai colocou no toca-fitas uma fita de uma cantora chamada Sofia Cardoso. Enquanto eles preparavam a janta, eu fiquei na sala ouvindo os hinos daquela cantora que louvava a Deus. Em um dos hinos... Você lembra de tudo, Samuel? Nitidamente. Aos 3 anos de idade? Aos 3 anos de idade. Nitidamente, o que ficou gravado na minha memória foi a canção, o louvor a Deus. E no louvor, a cantora dizia: Ele é Jesus, o varão guerreiro, o alfa, o ômega, o Deus verdadeiro. Ele é o Senhor dos senhores, o pão vivo que desceu do céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus o Cristo Emanuel. Pronto. Foi naquele dia que eu tive o primeiro contato com a pessoa do Espírito Santo. E a partir daquele dia, eu fui selado com o dom do Espírito com evidência de línguas.
De lá para cá, nunca mais parei. Você foi batizado com 3 anos de idade. Com 3 anos de idade. De lá para cá, nunca mais parei, Pablo. Né? Aos 6 anos de idade, eu comecei a ter oportunidades em culto no lar. Acontecia que alguém notava algo de diferente em mim, lógico, que induzido pelo Espírito Santo, e graças a Deus eu tive pessoas que tiveram visão de reino, no sentido de que, apesar de ser jovem, vou lhe dar uma oportunidade. Não vou deixar ele envelhecer e não vou deixar ele enrijecer. Vou deixar que o Espírito que já está implementado nele aflore através da vida dele. Eu comecei a ter algumas pequenas oportunidades dentro de cultos nos lares, assim como foi a igreja primitiva, né? Eu acho muito interessante que os pais e propriamente os jovens também restaurem isso. O culto no lar é um descobridor de talentos. Se você quer implementar o seu jovem líder que está para assistir esse podcast, comece no culto no lar. Dê oportunidades pequenas para ele no culto no lar. Ali talvez ele vai ficar um pouco mais desinibido e vai quebrar aquela coisa de medo de subir numa tribuna ou coisa assim. Comece no básico. E eu comecei no básico aos 6 anos de idade. Logo depois acabei vindo para a cidade de Guaratinguetá e recebi, na época, um telefonema. Meu pai foi quem atendeu, de um pastor chamado Luiz Guzmão, que pastoreava uma igreja da Assembleia de Deus no bairro do Pedregulho, dizendo: irmão Ronaldo, meu pai, o Samuel prega. O primeiro contato de agenda foi aquele. Um pastor ligando para meu pai, dizendo ter sido orientado por Deus para fazer a pergunta: o Samuel prega? E meu pai parou um pouquinho com o telefone, olhou para mim e disse: Samuel, você prega? E eu disse: eu acho que sim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas já tinha nascido um desejo no seu coração de pregar o evangelho? Essa fome já tinha surgido? Como que foi o contato com a palavra? Havia um grande desejo, mas você se inspirava em alguém? Você cresceu ouvindo mensagens? No tempo em que eu me desenvolvi como criança, nem havia televisão em casa. Eu vivi um tempo em que nem mesmo um aparelho televisivo podia entrar em casa. Então, o meu contato direto foi a inspiração dos meus pais. Os meus pais se tornaram um exemplo a ser seguido. E eu quis copiá-los, assim como o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Corinto: olha, sede meus imitadores. Eu vi no meu pai e na minha mãe alguém da qual eu podia imitar. Mesmo sendo, Pablo, extremamente tímido e tendo alguma dificuldade de fala. Hoje em dia nós sabemos que essas dificuldades de fala tem algumas questões, um pediatra, um psicólogo vai poder dizer um pouquinho mais. A dislexia, que é a troca na leitura, a língua minha era um pouco presa, eu não conseguia desenvolver bem a fala, falar com graça. Mas mesmo assim, naquele dia, quando meu pai perguntou para mim se eu ministrava a palavra, eu disse: eu vou pregar, pai. Eu assumi aquilo para mim e eu entendi que não era eu, era o Espírito Santo me impulsionando para algo maior. E pasmo, eu não fui convidado para um culto de crianças. Eu fui convidado para um culto de domingo à noite a cargo do círculo de oração. Eu tenho 1,67 m, hoje com 25 anos. Pensa qual era o meu tamanho com 6 anos de idade. Eu não aparecia atrás da tribuna, então eu fiquei do lado. Peguei um microfoninho de fio ainda na mão, não tinha microfone sem fio, e ali ministrei a palavra achando eu que nunca mais aquilo iria acontecer. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Já são 19 anos, 6 meses e 10 dias pregando a palavra do Senhor ininterruptamente. Meu maior testemunho é que cresci num lar cristão, tive um encontro com o Senhor mediante ao Espírito aos 3 anos de idade, iniciei o ministério da ministração da palavra aos 6 e hoje com 25 anos levo o mesmo legado, a mesma carreira. Você pode dizer com propriedade então que a sua jovialidade não foi uma desculpa. Não foi. E era isso que o apóstolo Paulo estava orientando a Timóteo. Sabe por quê? Às vezes a religiosidade, eu não prego contra a religião, mas a religiosidade às vezes exclui a jovialidade, pensando que jovialidade está altamente associada à imaturidade. Né? E por isso falta a oportunidade de desenvolver novos talentos. Só que eu faço uma pergunta: que igreja nós estamos preparando para o futuro?
Se eu não der uma oportunidade para um jovem se desenvolver ministerialmente em pequenas ações, que tipo de pastor nós vamos ter nos próximos anos? Porque a ideia do evangelho, Samuel, é formar discípulos. Ponto. Isso aí. Muito bem colocado, Pablo. Independente quando a gente vê, porque um pastor da igreja, como anjo da igreja, ele tem que ter esse discernimento de ver que há uma chamada independente da jovialidade dessa pessoa. Justamente. Muito bem colocado. Porque um pastor sensível consegue ver Deus na jovialidade de alguém. Justamente. Investe nessa pessoa. Né? Investe, né, numa criança, investe no jovem, investe no adolescente, e ela vai crescendo com estrutura, com base, até que se torna homem e tem uma bagagem para suportar o peso da vida. Justamente. Então, graças a Deus, eu tive homens, assim como o apóstolo Paulo foi para o jovem pastor Timóteo, eu tive homens de Deus que me deram essa possibilidade ministerial e acreditaram. Durante muito tempo, Pablo, eu tive uma crise ministerial porque eu não me encaixava no estereótipo do pregador padrão. Não tinha aquele vozeirão de trovoada, não tinha tamanho. Né? Aliás, o sistema cria uma ideia, Cria-se uma ideia, e daí quem está começando acha que tem que chegar naquele nível. Pablo, o Espírito Santo foi derramado para os santos, para a igreja de Deus, mas ele não exclui a sua individualidade no quesito das suas características. Sim. As ferramentas que Deus o deu para atingir pessoas, para que o reino continue crescendo. Então, através da minha pequenez, através da minha aparência jovial, eu sou jovem, graças a Deus quero continuar com essa mesma aparência até sei lá quando, ela me possibilitou as pessoas às vezes não acreditarem de primeiro momento, e isso me gerou uma crise ministerial, assim, dizendo, olha, eu nunca vou chegar no nível do pregador tal, no pregador fulano de tal. Mas eu entendi, não é para chegar no nível de A e nem no nível de B. É para entender que essa minha aparência jovial não é uma desculpa. Talvez seja um pontapé para pessoas iguais a mim entender. Eu também posso. Sim, eu tenho que ser original. Eu tenho que ser original. Porque a crise existencial dos nossos jovens hoje, Samuel, Sim. É a comparação. Justo. E isso traz um problema, isso traz um problema drástico para a nossa juventude hoje, porque muita gente acaba se comparando com um, se compara com o outro, e às vezes ela vê que o nível de um está totalmente diferente ao nível dela, que ela quer alcançar, se frustra, joga, coloca de lado o chamado, o plano, e na verdade Deus está pedindo com que a gente seja original, que a gente seja a gente mesmo, que a gente desenvolva através das armas que Ele deu para nós, através das ferramentas que Ele deu para nós. Acho que Deus está pedindo hoje em dia uma originalidade. Isso. No perdão, Paulo, isso daqui, para quem for assistir, isso aqui não mostra a realidade. Isso aqui mostra o que as pessoas querem que seja visto. Querem mostrar, o smartphone, o seu iPhone, o seu Samsung me patrocina o podcast aí, né? Isso aqui mostra uma realidade fictícia. Sim. Você quer conhecer uma pessoa, conviva com ela. Exatamente. Às vezes o pregador tal é assim, tudo, mas conviva com ele. E graças a Deus, Pablo, desde que eu tenho me desenvolvido, um pregador é um eterno aluno, nunca vai deixar de ser um aluno, eu afixei na minha mente uma frase de uma mulher que foi muito usada por Deus no século de número 19 para o século de número 20, Maria Woodieter. Ela dizia, olha, é melhor deixar-me gastar do que enferrujar. Oh. Então, nesse período de tempo que eu tenho me entendido, eu tenho entregue a minha vida de forma integral. Desde os meus 6 anos, como eu disse, são 19 anos. E nesse período de tempo de forma integral, foram muitas crises ministeriais que eu tive comigo mesmo. Muitas pessoas disseram, não vai ser, não vai acontecer. Mas eu fiz do conselho de Paulo a Timóteo um conselho para a minha vida. Não deixe que as pessoas desprezem a sua mocidade. Mas em tudo, Pablo, seja um exemplo para os fiéis. Glória a Deus. Então eu priorizei ser um exemplo para os fiéis. Um exemplo no meu namoro, por exemplo. A Daliane, a minha esposa, já são 4 anos e 25 dias de casado. Foi a minha primeira e única namorada. Eu a conheci na igreja, Pablo, lá na cidade de Suzano.
Eu sempre também achei que eu não era capaz de cortejar alguém. E eu falava, meu Deus, nenhuma moça vai querer me dar a bola. Mas eu cheguei num congresso a cargo de missões lá na cidade de Suzano, e quando eu estava entrando no ginásio, eu vi a minha esposa pela primeira vez de costas. Eu não tinha visto ela, o perfil dela, eu vi ela de costas. E eu lancei uma palavra profética, pelo que eu a vi, pelo o tratar que eu a vi com relação às coisas de Deus. Ela também não usava a sua jovialidade como desculpa para não servir a Deus. Ela estava ali num congresso missionário, e de uma família que é muito envolvida com isso. E quando eu a vi, eu profetizei, Deus, se for para casar com alguém, que seja com uma moça nesse padrão. Uau. E qual era o propósito? Não foi nem para namorar, foi para casar. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo fala, ninguém despreza a sua mocidade, mas seja um exemplo para os fiéis em tudo. Em tudo. Esse negócio de que eu faço o que eu quero e que ninguém manda no meu nariz e eu não devo satisfação para ninguém, isso não é coisa de crente. Porque a palavra nos diz que nós somos uma carta lida, uma carta aberta. O primeiro contato que o ímpio vai ter com a palavra é com você. Através da minha vida. Através da sua vida. É lógico que não devemos descartar a exposição bíblica. A frase que diz que o silêncio fala mais do que as palavras, ela se aplica à opinião pessoal. Mas em relação à Bíblia, ela já orienta. Pregue em tempo e em fora de tempo. Bíblia fechada é gente confusa. Bíblia aberta é gente elucidada em todos os aspectos. Então, quando eu vi a minha esposa pela primeira vez, eu entendia, eu tenho que ser um exemplo para os fiéis. Então, se eu tiver que casar com alguém, vai ser com essa moça, vai ser minha primeira e única namorada. E assim foi o meu processo de namoro. Teve o período do namoro, teve o período do noivado e o período do casamento. E cá estou, 4 anos e 25 dias de casado para a honra e glória do Senhor Jesus. Fiz as bodas de frutas e flores. Bodas de 4 anos são frutas e flores. No dia 21 de setembro, há poucos dias atrás. Sempre priorizando. Eu quero que minha vida seja um espelho do que Cristo foi. Tanto no tratar com a minha esposa, quanto no tratar do meu ministério. Sempre com comprometimento e sinceridade em tudo que eu for fazer e desenvolver. E o bom de entender isso, né? Que a gente vai criando uma estrutura, a gente vai criando uma base, e quando a gente casa, a gente está preparado, né? Isso, muito bem colocado. Porque alguém investiu na gente, alguém viu algo de bom em nós, se é que de fato exista, né? Algo de bom em nós. Eu vejo algo de bom em mim, o próprio Cristo. Então, isso, muito bem colocado. E quando o apóstolo Paulo fala sobre ninguém desprezar a sua mocidade, o desprezo acontece, né, Samuel? Muito. Às vezes por pessoas que a gente menos espera. E o desdém, né? Que o desprezo ele é pedagógico e ensina, né? Justamente. A gente nunca desprezar ninguém. Quando a gente estiver lá na frente, quando passar todo o processo do desprezo. Muito bem colocado. Das dificuldades que a gente enfrenta. Porque o sofrimento ele é pedagógico. Ele ensina a gente não ser como a gente sofreu lá atrás. Isso. E isso vai forjando nosso caráter, isso vai tratando com o nosso ser até que a gente se torne um homem perfeito. Você colocou um ponto aí que o sofrimento é pedagógico, né? Quando Cristo é desafiado em alguns aspectos, ele sempre ia para a palavra, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Olha como que o sofrimento ele é pedagógico e faz nos avançar. A chamada de Abrão, no capítulo número 12, é antecedida por percas, né? Enquanto ele está em Ur dos Caldeus, ele sepulta seu irmão chamado Arã. Quando ele chega numa terra, coincidentemente ou não, um pouquinho antes da finalização do capítulo número 11 do livro do Gênesis, ele também sepulta seu pai em uma terra chamada Arã. Aí Deus chega no capítulo 12 e como se descortinasse os bastidores dizendo, sai do meio da sua parentela. Olha como que a dor não tinha o objetivo de parar Abrão, mas era um objetivo dele avançar. O que fez ele sair de Ur dos Caldeus? N coisas. Primeiro, a vontade soberana de Deus, mas também a dor do luto. O que fez ele se movimentar e ver Deus logo após no capítulo 12? O sepultamento de seu pai. Então a dor não tem o objetivo de paralisar, ela tem o objetivo de fazer avançá-lo. É lógico que a crítica ela tem que ser construtiva. Porque eu já vivi um grande período de tempo da minha vida críticas destrutivas. E geralmente de gente que nunca construiu nada. Nunca construiu nada. Que vive debaixo de um legado de alguém que foi acima dele.
E viver à sombra de alguém, uma hora ou outra, o sol vai estar bem beirando ao meio-dia e vai revelar o que está na sombra. Sim. Não dá para viver à sombra de alguém. Você tem que construir o seu legado pessoal. E isso que eu coloquei como objetivo pessoal, Pablo. Eu não quero formar jovens pregadores iguais a mim. Meu objetivo não é esse. Meu objetivo é que eles sejam mais produtivos do que eu estou sendo, em Cristo. Essa é a ideia. E graças a Deus, Pablo, onde quer que eu vá, eu priorizo ver na população da igreja que eu estou, algum jovem que aparentemente não se destaca. Chegar nele e tentar trabalhar nele por meio do Espírito Santo para que ele desenvolva algum talento. À medida que eu faço isso, Pablo, eu saio de cena e digo, segue com as suas próprias pernas. Isso dá um impulso, né? Um impulso. Eu gosto muito de contar uma história de um jovem chamado Jeremias. O Jeremias era da cidade de Guaratinguetá. Eu posso citar o nome dele porque ele me liberou para dizê-lo, tá? E ele era um jovem extremamente tímido, muito introvertido. E eu, com 12 anos de idade, vi nele, através do Espírito Santo, me revelando que ele tinha um talento para a palavra. Mas como? Um jovem que morava num fundão da roça, inacessível, introvertido, como que ele vai se desenvolver com a palavra? O que precisava era alguém acreditando nele e alguém lhe dando uma oportunidade. Todas as sextas-feiras, enquanto a minha mãe ensaiava com o círculo de oração, eu entrava na secretaria, pegava um quadro negro com um giz e passava um pouco do conhecimento que eu tinha para ele. E nesse período de tempo ele começou a se desenvolver. Depois de alguns meses fazendo isso, eu disse para meu pai, o Jeremias está pronto para trazer a palavra do domingo à noite. Ah, é? Ele nem era batizado com o Espírito Santo ainda, viu? Nem deu uma oportunidade de 5 minutos, foi para pregar direto. Para pregar direto. Eu sei que algumas pessoas vão se escandalizar com isso. Ô, Samuel, jogou alguém despreparado. Meus irmãos, isso aqui é coisa para crente. Eu não vou tentar explicar isso para o intelectual. O Jeremias, ele pega o microfone. Ele aceitou. Aceitou. Foi no impulso, eu não avisei. Domingo ele sentou ali, bonitinho, preparou tudo certinho. Meu pai, no momento da palavra, falou, Jeremias, você está com a oportunidade. Ele não era batizado com o Espírito Santo. Quando o Jeremias pega o microfone, as perninhas dele balançavam, batiam uma na outra, assim. A boca tremia, roxa, dizendo, vou matar o rapaz, né? Eu com 12 anos assassinando alguém por causa de uma oportunidade. Enfim, o que aconteceu? Quando Jeremias pegou o microfone no nervosismo, o Espírito Santo batizou ele na mesma hora. Ele foi renovado com evidência de línguas, ou melhor, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. E Deus lhe deu uma autoridade que, a partir daquele momento, nunca mais o Jeremias parou de pregar. Nunca mais. E se tornou um exímio apologeta, um exímio pregador da palavra. Ele é simplista, mas profundo. Outro detalhe que nossos jovens precisam entender. Não é o seu conhecimento acadêmico, não desprezando ele, eu mesmo incentivo e o faço. Mas não é o conhecimento acadêmico que é o X da questão. É a chamada do Senhor, é a oportunidade que o Senhor nos dá para aqueles que, mesmo que se considerem pouco hábeis para o ministério, mas que estão predispostos a fazê-lo. Eu estava lendo um livro essa semana e eu vi algo que impactou, assim, uma frase dizia assim, não adianta eu ter um alto nível de performance sem tiver um alto nível de paixão. Oh, meu Deus do céu, é isso aí. Não, isso é forte demais, cara. Que veio com uma flecha assim. Porque tem muita gente que é intenso, né? Que se envolve demais, mas tem um nível de paixão tão pequeno. E a gente precisa pedir essa chama, né? Esse desejo de queimar, de arder. Justamente. Pelo Cristo que nos chamou para esta obra. Porque o Cristo que nos chama, ele se encarrega de caminhar todas as coisas. Isso, bem colocado. Tem gente que quer ser muito bem, que faz nada contra. Né? Também estudei 4 anos, mas nada contra. A pessoa se envolver, trabalhar, fazer teologia, isso, aquilo. Mas a gente tem que ter um nível de paixão na mesma altura. As duas têm que andar em equilíbrio. A Bíblia diz que é crescer na graça e no conhecimento. Eu cresço na oração, cresço no conhecimento. Eu cresço na comunhão com Cristo, cresço no conhecimento. Justamente. É isso que a nossa juventude precisa entender. E geralmente, Pablo, quando a gente sai frustrado, às vezes, dizendo, nossa, eu não preguei muito bem de alguma mensagem, porque todo mundo tem isso. Todo mundo tem. Às vezes, Pablo, a gente está priorizando a nossa performance e não a palavra. E o que vale mais?
a forma da sua oratória bem aplicada ou a explanação da palavra bem clara e coesa. Vamos lá para Jesus. Com 12 anos de idade, ele já ensinava os doutores da lei. Aos 30 anos iniciou o ministério. Se com 12 ele já era extremamente didático e muito pedagógico e muito conhecedor da Torá e de todos os ritos judaicos e também de todo o conhecimento bíblico do que ele tinha acesso, imagina ele com 30. Quanto conhecimento ele não tinha? Mas com todo esse conhecimento, quando estava de frente para uma multidão, ele escolhia falar sobre pedra, pão e peixe. Coisa simples, né? Simplicidade. E qual era o efeito de uma palavra simples, mais profunda? Resultado. Resultado. As pessoas acham que... Ele nunca quis dificultar muitas coisas, né? Sempre bem claro, sempre bem coeso. E nem mesmo o milagre parava a pregação da palavra. O Ibope não era um milagre. O Ibope era a palavra. Pode ver que, geralmente, enquanto ele opera um milagre, ele sempre aplica o verbo no imperativo. Levanta, vai, faz. Abrir os olhos, se apresenta. Ou seja, milagre não parava culto. Hoje em dia, se algum cadeirante levantar, o povo pega os smartphones e vai sair gravando. E a palavra, ninguém está mais nem aí. Só que o que surtia, o efeito do milagre era a palavra. Então, o milagre não parava o culto. Jesus continuava pregando e o milagre ia acontecendo. Sem forçação de barra, viu? Sem pôr a mão na cabeça e empurrar os outros no chão. Era simples, mas profundo em suas palavras. É por isso que o apóstolo Paulo, orientando o jovem pastor Timóteo, ele vai dizer, olha, ninguém despreza a sua mocidade, ser um exemplo no fiel, na palavra, no trato, no espírito, na pureza e na fé. Aí o verso 13 ele diz, e persista em ler, em exortar e ensinar. Qual que era a prioridade de Paulo? Ele não diz persista em ter uma aparência política ou politicamente correta. Persista, ô Timóteo. O ideal para a sua mocidade é que você leia Bíblia, é que você exorte de acordo com a palavra, é que você ensine de acordo com a palavra. E através disso, Deus traria um diferencial para o ministério de Timóteo. Deus traria um diferencial para o jovem pastor através da palavra e não fora disso. É interessante que você acabou de ler que antes de exortar e de ensinar, eu preciso ler primeiro. Isso. Olha, o pregador a mente vai linkando as coisas, né? O problema hoje é que a gente quer falar muito, mas a gente tá vazio. Sim. A gente tá com pouco conteúdo bíblico para passar. A gente tá cheio de informação, recebendo muita informação. Abre o WhatsApp, abre o Instagram, abre o Facebook, informação. E a gente precisa ter conteúdo de verdade, porque a palavra de Deus, quando é pregada, quando é propagada, ela gera resultado. Gera resultado. Colocou um ponto aí muito bom a ser destacado. O povo acha que vai corrigir as pessoas sem ter a vida corrigida pela palavra. Eu vejo muitos pregadores ganhando em Ibope, batendo no povo. Só que a vara e o cajado lá de Salmo de número 23 não é para matar o povo, é para consolar. Sim. A palavra dita na hora. O cajado, né? Tem muita gente que tem uma visão errada. Acho que quer matar a ovelha com o cajado, não. O cajado bate, mas chama pra perto. Chama pra perto. Isso, aconchego. Você errou, toma aqui, mas eu não te largo. Quero te perto. Aí tá vindo uma geração de pregadores aí que tá batendo, mas não apresentando uma solução. Exatamente. Né? Às vezes expõe o púlpito ao ridículo. No perdão da palavra, mas expõe o púlpito ao ridículo, lançando coisas das quais não tem propriedade para falar. Mas estou sendo conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não conduz quem não tem base bíblica, viu? Tem que ter base bíblica. Por isso que o apóstolo Paulo vai colocar bem pausadamente. Persista em ler, depois você exorta, depois ensina. É algo progressivo. Né? Não venha, jovem, querer começar o seu ministério querendo bater no seu pastor. Você tem que sentar e aprender com ele. Sim. Aprender com ele, tanto nos seus acertos quanto nos seus erros. Eu não estou aqui querendo incentivar uma jovialidade que não tem isso como desculpa para ser uma jovialidade rebelde. Para ser uma jovialidade que se levanta contra a sua igreja e faz motim. Isso não é o objetivo.
Não é o objetivo. É para levantar uma jovialidade que esteja com Arão e Hur ao lado de Moisés, auxiliando. Sim. E no tempo certo vocês vão assumir a posição de Moisés. E nem impedir também os jovens de pregar o evangelho na sua veracidade. Isso é bem colocado. Né? Se você tiver base bíblica, realmente Deus bíblica, dê essa palavra, vá. Porque tem gente que já vai pro culto com a intenção de bater, né? Isso. Agora, quando você prepara uma mensagem de Deus no meio do culto, quantas vezes acontece isso? No meio do culto, Deus muda a mensagem e fala, nossa, e há um conflito dentro da gente. Sim. Jesus, mas essa palavra é tão dura. Como é que eu vou falar isso para esse povo? Mas se for a direção de Deus, Pablo, há resultado. Há resultado. Exatamente. Vamos lembrar do tempo do sacrifício? Qual sacrifício era bonito? Nenhum. Principalmente dos animais. Sangue e tudo mais. Eu não vou falar que senão a gente pode ser bloqueado, né? Mas enfim, não é uma coisa bonita de se ver. É indigesto, mas é algo que Deus aceita. Tem palavra que aparentemente vai ser indigesta, mas vai gerar resultado. Vamos lembrar para o sacrifício de Abel, que pela fé foi contemplado por Deus. Houve ali uma interligação, uma remissão ali entre Deus e o homem. A Bíblia diz que Caim oferece as coisas do fruto da terra. Não diz que é podre, não diz que é estragado, diz que também é fruto do seu trabalho. Mas a intenção do seu coração era má. Cá para nós, imagine fruto da terra, um belo abacaxi, uma bela pera, uma bela manga, umas folhas de trigo, a flor do trigo. Não é bonito de se ver? Sim. Olha o sacrifício de Abel, é um sacrifício visceral. É um sacrifício que, se eu estivesse vendo, talvez me causaria um pouquinho náusea. Mas é um sacrifício que produz resultado. Então, a palavra, às vezes, ela vai realmente mexer um pouquinho. E o evangelho é isso. O evangelho tem que mexer com você. Se você está indo numa igreja que não incita você a ser um homem transformado dia após dia, tem alguma coisa errada. Porque o evangelho, ele confronta. O evangelho, ele produz mudança. Ele é visceral. Sim. Não é algo que às vezes você vai aplaudir e vai dizer, meu Deus, que coisa linda. É doloroso. É sacrifício. É sacrifício. É sangue. Mas produz resultado. Então, contextualizando aqui dentro do nosso tema, Timóteo tinha todas essas questões desde a época. Desde que o mundo é mundo, Salomão vai dizer que nada é novo. Então, os desafios de Timóteo talvez eram até piores do que os nossos desafios atuais, com certeza, né? A perseguição da igreja do primeiro século. Tem um livro, o Livro dos Mártires, é um livro bastante maçante, assim, mexe porque gente, né? É uma leitura que causa um pouquinho de tristeza, porque é íntegro, né? E é uma leitura assim que é traduzida, acho que direto do inglês, então é uma leitura um pouquinho pesada, você tem que se concentrar naquilo. Mas ali você vê a realidade da igreja do primeiro século, que não foi uma coisa fácil. E a gente vê as coisas que a gente enfrenta muitas vezes. Nem se compara. Nem se compara. Não se compara. Coisas que aqueles homens sofreram. Não se compara, não. Eu, na minha juventude, né, eu já fui muito desestimulado a não continuar ministrando a palavra dentro do meio pentecostal. E às vezes eu falava assim, meu Deus, que perseguição. Perseguição, nada. É o que você falou. A igreja no primeiro século, ela crescia por causa da perseguição. E se as pessoas estão se agradando demais de você, tem alguma coisa errada com você, comigo. Uma vez eu estava conversando com um jovem, não vou citar o nome dele, né, por questão de ética, mas ele estava meio desanimado, chegou para conversar comigo. Nossa, papo, tô meio desanimado hoje, não sei o que e tal. Mas por que você está desanimado? Porque eu não passei na prova da polícia. Eu não quero mais esse negócio de ser crente, não, esse negócio de servir a Deus. Deus não tá nem aí pra mim. Mas eu sou sanguíneo, eu fiquei com uma raiva na hora. Mas eu me segurei, parei, falei, Varão, não faz isso, não sei o quê. Eu sei que eu dei um aperto nele lá, daí ficou uns 2 meses lá sem falar comigo lá, mas depois ele veio, perdoa, não sei o quê e tal. Olha só, por coisas tão pequenas a gente quer desistir. Pequenas. Só porque ele não passou na prova da polícia, Deus já não servia mais pra ele. Ué, então eu tô servindo a Deus pelas coisas que ele pode me dar. E na verdade, né, Pablo, a porta ela é estreita. A porta você não vai conseguir passar o seu carro, você não vai conseguir passar os seus diplomas,
Você não vai conseguir passar o seu Rolex, você não vai conseguir passar o seu alto intelecto. E ela a porta é para quem exatamente estreita para essas coisas ficarem e a gente entrar sozinho. Quer ministério? Realmente ministério? Aprenda a desprender-se. Que o ministério não é sobre receber para si, é o quanto você está disposto a entregar. Uau. Eu estava na cidade de Taubaté, morando no centro de Taubaté, Pablo. E toda aquela vida glamurosa de centro de Taubaté, de repente Deus fala para mim: Samuel, sai do Templo 7 e vai para a congregação que é do mesmo ministério, Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, depois vocês podem conhecê-la, e vai para a parte rural de São Luís do Paraitinga. Eu chego numa congregação com poucos membros e 100 jovens, aonde eu, em pouco tempo, me tornei o pregador de todas as noites, aquele que tirava oferta, ajudava na Santa Ceia, cantava os hinos da harpa, e eu dizendo: meu Deus, o que é isso? E Deus fazendo me lembrar que ministério é sobre desprender-se. Pablo, o quanto você estiver disposto a desprender-se, é o quanto você vai estar disposto para ver o que Deus vai fazer através de você. Uau, glória a Deus. Nesse período de tempo, chegou 2 jovens na igreja, filhos de algumas das irmãs ali, completamente no estereótipo mundano, do jeito que vocês podem imaginar, né? O andar, brigando em casa, envolvido com a vida pesada e tudo mais. E eu dizendo: meu Deus, eu saí do centro de Taubaté, estou no lugar assim assado, sem holofote, sem nada. Como que alguma coisa vai produzir resultado? E a mãe de um dos meninos veio falar para mim: Samuel, o fulano de tal, conversa com o fulano. E eu dizia: mas o que eu vou falar? O que eu vou falar que vai mudar essa pessoa? Nós temos que entender que quem muda a pessoa é o Espírito Santo. Eu prego a palavra, mas se o Espírito Santo não convencê-lo do seu pecado, do seu erro, não adianta nada. Não adianta bater, não adianta xingar, não adianta nada. Pablo, eu fui para orar. E eu disse: Senhor, o Senhor me trouxe para cá. E eu estou me desprendendo de tudo que é glamouroso e tudo mais para vir num lugar, talvez que os homens não vão me reconhecer, não vão ver, mas estou aqui. Prova, Senhor Deus, o que o Evangelho é capaz de fazer na vida das pessoas. Pablo, em pouco tempo, em questão de 3 meses, aquele rapaz tirou as correntes do pescoço, tirou as camisas do time que ele ia no culto. Eu não estou dizendo que isso é errado, tá bom? Começou a colocar camisa social, calça social, sapato social, e esses dias ele chegou com um uniforme completo, terno e gravata. E sabe o que ele falou para mim, Pablo? Samuel, eu coloquei por um objetivo de ser o pastor dessa igreja no futuro. O que é isso, Samuel? Você está disposto a se desprender? Tô. Então esteja pronto para ver o que ninguém viu. Uau. Esteja pronto para ver o que ninguém viveu. Glória Chegamos a numa Deus. congregação sem nenhuma criança. Quem quiser depois ver, nós estamos com um projeto em uma igreja pequenina, no meio da roça, várias casas muito afastadas uma da outra, com 20 crianças. O evangelho, ele é transformador. Glória a Deus. Vocês têm que estar dispostos a entender, sua jovialidade não é uma desculpa. Talvez seja um gás para fazer alguma coisa a mais. Você falando isso aí, eu lembrei de Pedro, né? Foi logo após a noite frustrante que ele tem a maior pesca. E Jesus o convida para o seguir. Ele deixa tudo que ele pescou. Desprende-se de tudo. Porque quando ele deixa tudo, lá na frente ele vai se tornar um apóstolo de Cristo. Ele vai pregar em 3.000 almas. 3.000 almas. Hoje em Isso dia... é muito profundo. Muito Samuel. profundo. E eu faço uma colocação dentro desse gancho que você puxou. Não é errado você almejar ser um engenheiro jovem. Não é errado você almejar ser um doutor, um médico, um advogado, etc. Não é errado. Mas sabe o que é assustador, Pablo? É eu perguntar para mulheres e para homens, jovens, o que eles almejam ser para o reino e eles não saberem o que querem ser. Você pode ser um excelente doutor, você pode ser um excelente engenheiro, um excelente advogado, trabalhar na área de marketing. Isso não acrescenta em nada no reino. Se isso não for agregado ao Espírito Santo. Minha melhor colocação aqui. Pode sim acrescentar ao reino se for agregado ao Espírito Santo. Mas o meu objetivo nessa conversa, agora que nós puxamos esse gancho, é qual é o objetivo ministerial para os jovens daqui para frente? Eles não querem mais ser pastores, não querem ser mais missionários. As moças não querem mais estar à frente de um círculo de oração, co-auxiliando. Eu ouço os jovens dizendo, se for para casar, não quero casar com um pastor não, passar prova. E eu fico assustado, Pablo, eu não quero ser saudosista, no significando dizer que olhar que o passado foi o melhor. O mundo é mau e o mundo jaz do maligno.
E o amor de muitos, como está esfriando, está aumentando as coisas estão piorando cada vez mais. Só que a nossa geração está faltando um pouquinho de faca entre os dentes, sabe? Sangue nos olhos. Nós estamos muito light. Sensibilidade. Tino ministerial. Vou fazer. Essa paixão que a gente falou. Fogo. Essa paixão que queima. Paixão que queima. É Jesus liberar e a gente não dá o acesso para ele. É Jesus falar, tá, fiz tudo isso na sua vida, mas agora eu quero saber, tem coragem de renunciar isso tudo? Meu Deus. Pablo, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que através deste podcast, depois desses jovens assistir, que pelo menos algum seja incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Assim como foi Timóteo. Eu creio nisso. Assim como foi o apóstolo Paulo. Que Deus levante reformadores. O nome protestante que nos foi dado não é um nome clean, chique, só para a gente estampar na parede dizendo eu sou uma igreja protestante. Não, nós fomos chamados para protestar, para falar, para bradar. A palavra diz pregue em tempo e em fora de tempo. Independente da minha jovialidade. Independente da nossa jovialidade. Independente da idade que eu tenho hoje. Eu estava até conversando com a Josi aqui nos bastidores. Josias foi chamado com 8 anos de idade para assumir o reinado de Judá. Samuel vivendo no meio da apostasia. Não tem noção de muita coisa. Não tem muita noção. Isso é muito bem colocado. Samuel lá no meio da apostasia, né? Vivendo no meio de um período de apostasia, com um sacerdócio não apenas no literal, mas também no espiritual, cego, inchado, envelhecido. Deus o chamou naquele meio. Então, o meio também não é desculpa para iniciar um ministério. Não é mesmo? Eu destaquei alguns pontos aqui para nós caminharmos para o final. Timóteo era um rapaz tímido. Timóteo tinha alguns problemas de saúde. Timóteo estava diante de um desafio de uma igreja que estava começando a se desenvolver, começando a crescer, mas nada disso era desculpa. Ele se colocou à disposição do reino. E pode ter certeza, na palma da mão o nome Timóteo está escrito. Na palma da mão de Deus. E é isso. A ideia é essa. A ideia é essa. É isso que eu preciso ter, essa certeza dessa chamada. E fazer com que essa paixão me mova. Isso. Me mova para o propósito que Ele quer para mim. Não é, eu sou jovem demais. Não. Se você quiser, Ele já quer. Vamos deixar aquela frase marcada da Maria Audiéter. É melhor deixar gastar-se do que enferrujar-se. Né? Não vamos nos enferrujar, vamos deixar gastar mesmo. Uau, glória a Deus. Samuel, deixa um conselho para nós, cara. Deixa um conselho para a minha geração, para a geração que virá, para nós que estamos, os jovens que irão assistir esse podcast. Deixa um conselho aí para essa juventude aí. Amém. Meu querido, você ouviu tudo que Deus passou e foi orientação de Deus. Eu não montei um script, Deus nos conduziu a falar o que tem sido dito até agora. Eu espero que você, depois disso, seja quebrantado pelo temor a Deus e que através desse temor haja uma chama pentecostal acesa no seu peito. Todas as vezes que Deus quis trazer um avivamento para a história, Ele impulsionou as pessoas que foram porta-vozes desse avivamento de Deus a orar. Se hoje você que está assistindo entende a necessidade da urgência que nós vivemos, que você seja tocado para que essa chama se acenda e que o sinal disso seja a oração. Deus quer começar a transformar pessoas. Deus quer continuar a transformando e Ele quer fazer isso através de você que está me assistindo. Deixe-se gastar pelo reino. É recompensador. E depois, marca aqui o podcast, os testemunhos do que você viu através do desprender-se do mundo e ligar-se a Cristo. Lembrando-se sempre, Jesus ele é limpinho e é cheiroso. E ele tem um perfume especial para a sua vida, viu, seu crente? Deus te abençoe. Samuel, muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Que coisa boa passar esse maravilha tempo de mesa aí, de comunhão com você. Tenho certeza que você vai voltar outras vezes. Isso aí. Quando você estiver para Guará, para Lorena, avisa a gente que a gente conversa. Deus abençoe. Muito obrigado por ter aceitado esse convite e vamos para cima. Amém, amém. Deus abençoe. É isso aí, gente. Estamos ficando por aqui, graças a Deus. E a gente desde já quer agradecer os patrocinadores.
Continue apoiando a gente nesse projeto, nos auxiliando a alcançar essas almas aí que precisam ser alcançadas pela palavra de Deus. Deus abençoe, é isso aí, vamos pro próximo. Vamos com tudo. Fique com Deus.